Oi! Opa! Ah, moleque! Senhor, tá me escutando Ufa, bem? tudo bem, tudo Parece ótimo. que eu realizei uma maratona aquática agora. Caraca, foi bom que deu uma extravasada. Isso, boa. Se não for com emoção, não tem graça. Não é De verdade? forma nenhuma. E deixa eu te falar, depois você só me dá o bizu também de como eu faço para gravar, né? Enquanto Isso. as O que que pessoas, acontece? não sei se o pessoal vai entrar, você só me explica depois. Vou ter que te dar o bizu agora, porque ele não avisa quando vai cortar. Quando encerrar, vai vir uma tela para você aparecendo compartilhar no IGTV. Clica nisso, bota qualquer nome lá, que depois eu consigo puxar do seu, tá bom? Tá bom, Vai ficar salvo no seu perfil. no meu. Nossa Senhora. Uma água aí, respira. Tá aqui. Bom que deu uma desestressada, assim. Mas que Isso. difícil, né? As primeiras vezes realmente são um pouquinho tensos, justamente porque é novo, né? A gente não sabe manusear muito bem, então é inevitável. Pois é. Respirou. Uh, Agora a gente vai tocar. Seja bem-vinda aí, Vanessa Sebastião. minha ex-aluna. Beijão, Vanessa. Seja bem-vinda e já faz uma coisa, Vanessa. Já manda um aviãozinho para todo mundo que você conhece, chamando aqui para o nosso bate-papo. Prazer, eu sou o professor Glaucio e o objetivo dessa live, só para explicar para quem for acompanhando a gente, né? É uma série e a gente está aqui no nosso quinto episódio com a grande atleta Franciele Martins e vai ter a árdua missão de separar o lado nadadora do lado professora, né? Então, esse episódio, o nome da nossa série é Significados de um Peixe, e ela tenta agregar valor para as pessoas, na qual os nadadores, os atletas, contam um pouco da sua história, compartilhando momentos e experiências que agreguem valor. Tá certo? Já que tivemos tantas emoções na entrada, né? Estou marcando aqui o relógio para a gente não ficar perdido. Vamos Ok. lá. A gente, papeando, né? Para a nossa conversa, a gente falou de algumas coisas e no desenrolar das conversas Tá dando aqui com uma as pessoas, travada. tá. Aí a gente vai ajustando. Tá me ouvindo? Alô? Tá travando um pouquinho. Isso. Às vezes pode acontecer isso, mas acho que dá para a gente ir tocando, a gente pausa um pouquinho, tá beleza? Ok. Com vários convidados, eu pedi para eles começarem, né, do começo. Como foi o início na natação? Mas a gente precisava fazer de uma forma diferente, né? Você, Fran, como foi a sua última competição e quando foi a sua última competição? Me pegou nessa, hein? Antes de eu comentar, antes de eu Sim, comentar sobre a minha última competição, eu queria agradecer, né, o convite. Estou muito feliz e honrada, né, por você estar se dispondo nesse, assim, compartilhar histórias sobre esse esporte que a gente ama tanto, né? E eu espero que todo mundo tenha aí uma tarde super agradável, proveitosa, e quem sabe a gente não fisgue aí mais alguns peixinhos para o nosso mundo encantado das águas, não é verdade? isso, É... totalmente. Então, sobre a questão da minha última competição, foi ano passado, né? Final de dezembro, foi o Rei e Rainha do Mar, foi uma competição no mar, né? Sim, É... E foi ótima, experiência maravilhosa, como sempre, pude reencontrar diversos amigos, me divertir, porque eu acho que o esporte ele tem que primeiramente trazer isso, né? A diversão e agregar valor nesse sentido, né?
de poder nos tornar vivos, né, dentro daquele marzão, dentro daquele ambiente todo que é um santuário natural. Então, acho que é isso, a princípio. Show de bola. E já que a gente está falando, né, da sua história com a natação, e você já vai poder pontuar bastante de todas as fases que você viveu Travou um nadando, pouquinho. todas as fases que você viveu nadando, você nadou na infância, né, que eu sei, e nadou na vida adulta. Também Sim, teve natação na sua vida adolescente? sim. Para quem não sabe, né, eu completei 40. Não, pode Travou? falar, pode falar, Tá. pode Para quem falar. não sabe, né, eu completei 40 anos esse ano, né, dentro da pandemia, e desses 40 anos, 35 estão dedicados à natação. Então, o maior Eita, tempo que eu fiquei sem nadar foi esse tempo agora da pandemia, né? Completando agora 4 meses que eu não dou uma abraçada nem na piscina, nem no mar. aham, Mas nado desde sempre. entendi. Baita de uma inspiração para todos nós que às vezes damos algumas desculpas, né? A pessoa conseguiu nadar durante 35 anos na sua vida. Isso já é uma senhora inspiração. Só Pois dando um é. alô para a galera, sejam todos bem-vindos. E, pessoal, não esquece não, chama lá no aviãozinho quem está por aí online para participar e fiquem à vontade para fazer perguntas aqui para a nossa convidada de hoje. Você citou a sua última experiência como sua última prova, na verdade, né? Eu queria que você mencionasse um momento, independente dele ser um grande momento ou não, um momento na natação na adolescência. Então, na adolescência, eu tenho uma grande memória de competições enfim, da natação em si, com 4 amigas, aliás, 3 amigas, né, onde a gente compunha um revezamento, e por sorte, por coincidência da vida, não sei, a gente formava um belo time, né, no período de, assim, era a década de 90, onde a natação era muito forte em São Gonçalo. Uhum, Então, tínhamos clubes específicos ali que disputavam entre si, né? uhum, E, assim, Mauá, Tamoio, o ICAV, se eu não me engano, não sei se era uma escola ou um clube de natação ICAV, e Foros de Niterói, que era Caio Martins, Canto do Rio e Regatas Icaraí. E aí a gente competia muito e o nosso revezamento era composto, cada uma na sua especificidade, no seu nado, e a gente conseguia, assim, bons resultados, uma boa combinação, era um combo bem legal e que não só o resultado em si, né, mas a gente conseguia desenvolver um nado bem legal e conseguíamos resultados e afinidades, enfim. Eu sou especialista no lado de costas, né? No crawl praticamente sempre, mas assim, na piscina eu gostava muito de nadar o costas. E aí eu tinha uma uhum. amiga, que era a Natália, que nadava o borboleta, eu vinha no costas, aí tinha a Débora, que nadava peito, e a Raquel no crawl. Tinha a Geisa também, que nadava borboleta, enfim, a gente se dividia nisso aí, e não era um momento só, né? Mas todas as competições giravam em torno disso, e a gente tinha uma boa afinidade nesse sentido e nessa prova. Maravilha. Um ponto do adulto, um ponto do adolescente, e agora vamos começar de fato. Como que a natação chegou na sua vida? Para muitos, vai pela parte da saúde, para outros, vai na intenção de ocupar, né, o tempo ocioso de crianças, né, ou de adolescente. Como que foi o seu início? Então, a natação ela foi apresentada para mim através da minha mãe, né? Que é muito forte, ela que amava esse esporte e me apresentou. Eu tinha 5 anos, né? Como eu falei, tinha alguns problemas respiratórios, que eu acho que a maioria das pessoas às vezes busca a natação por conta disso. Então, eu tinha sinusite, rinite,
E aí, ao invés de eu tomar um remédio, porque minha mãe também não era a favor de eu tomar um remédio, assim, né, específico, a droga em si, então vamos para cuidar disso com a natação. E desde então, eu entrei na natação com 5 aninhos, no Clube Mauá, em São Gonçalo, meu clube do coração. Aproveito aqui para agradecer demais tudo que eles fizeram por mim. Agradeço tudo que eu sou, tudo que construí na minha vida pelo Clube Mauá, né? Todos os professores que passaram por mim de lá. E assim eu mergulhei nessa vida aí de natação através da paixão, principalmente da minha mãe, né? Inclusive uma curiosidade, ela era líder ela gostava tanto que ela era líder de torcida. Então, para onde a gente ia em relação à competição, ela estava lá agitando as mães. Enfim, quem conheceu minha mãe sabe exatamente do que eu estou falando. E os professores de lá que passaram pela minha vida, né? A dupla Carlinhos e Juscelino, que me ajudaram em tudo, tudo que eu sou, que trabalho, né? Meu marido, tudo vem da natação, né? Todas as minhas relações, amizade, emprego, enfim. E vem tudo de lá, né? Eu tive uma professora muito importante também na minha vida, que é a Nádia, né? Que me ensinou as minhas primeiras braçadas e me ensinou a ser apaixonada por esse esporte, né? O Marcelo colocou aqui, ó, o Lancelotti, o Ronaldo. Nossa, época muito boa. E aí eu tenho ótimas recordações desse período e agradeço muito a eles e ao clube. Rafael também, meu professor querido também. Trabalhei com ele e fui um tempo, né, aluna dele também. E Márcia, não posso deixar de citar a Márcia, que agora tem uma academia, né, uma escola de natação no Clube Bandê. Ela também foi muito importante no sentido de me passar todos os bizus, né, as dicas para eu me tornar professora, saber como falar com os alunos, gestos, enfim. Acho que é isso. Muito bom mesmo. Só fazendo, né, um pai e cá, falando um pouquinho aí, né? Igor Caldas, Aline Barbosa, Marcelo Fagundes, Joana Tampa, Chavinícius, Pri, Joia, Joyce, todo mundo aí acompanhando a nossa live. beijos em todos. Muita saudade de vocês. Joana Tampa falou: Olá, una mulher maravilha. Diretamente da Colômbia, isso aí. Uau, Estamos internacionais. internacional, isso não é padrão, hein? Beijo grande, Jonathan. Show! Marcelo Fagundes só ressaltou: o ICAV era o Instituto Cultural Azevedo Viana, escola. Hoje, Sim. a Mônica, fisicamente. Né? Isso eu não sabia. Obrigado pela informação, Marcelo. Não sabia que o ICAV, né, virou agora Santa Mônica. Não sabia disso. Legal. A Cris também entrou. Nada muito, sereia. Beijo, Cris. Eu não estou conseguindo visualizar direito, mas... Isso, eu vou... Ó, Joyce falou, maravilhosa sempre. Minha amiga de infância, me acompanhou também aí em toda travessia, competição. Beijo grande, Joyce. Muito bom. Então, retomando, né? Depois a gente vai voltando a falar aí com a galera. Pessoal, manda as perguntas, tá? Que a gente vai tentando atendê-los. Você falou um pouquinho, então, da sua formação ali, dessa parte infantil. E quando que você... Como que foi o processo, né? Primeiras competições, a parte da natação que ainda era brincadeira. Sempre gosto de ressaltar com todo mundo que eu convido aqui, em que momento, como que foi o seu processo? Do lúdico nas primeiras braçadas, primeiras pernadas, as primeiras competições e quando a chave virou, quando a coisa começou a ficar um pouco mais séria. Fala um pouquinho desse caminho aí. Bom, eu participo de competição, acho que desde sempre também, né? Lá na infância,
nas competições que já começavam a estimular a gente com a pernadinha, na pranchinha, no macarrão, mas eu não lembro, né, gente, desse período. Mas eu sei que eu competi porque eu tenho muitas medalhas aqui dessa época. Minha primeira... Eu misturava um pouquinho porque o Carlinhos e o Juscelino, eles gostavam muito dessa pegada do mar, né? Então, a gente tinha as competições de piscina, mas ao mesmo tempo a gente tinha umas atividades diferentes durante as aulas, que era assim, treinamento de salvamento das pessoas. A gente trabalhava em dupla, porque a piscina do Mauá tinha uma parte que era mais funda, né? Então a gente conseguia trabalhar essa questão do salvamento do outro, né? Essa questão da sobrevivência. E ele gostava muito de levar a gente para o mar, né? E aí eu aqui, né? Desde que você me fez o convite, foi uma semana assim relembrando muitas coisas legais, muitas histórias, muito sentimento, né? Voltou. E eu lembrei da minha primeira e procurei. A gente ganhava um certificado, né? De primeira travessia. Acho que foi bem importante, né? Eu não lembro, mas eu lembro, eu tenho alguns flashes assim, de eu atravessando, nadando com uma amiga, que a gente combinava de ir junto, aí no meio a gente fazia um nado de peito, aí depois nadava costas, a gente conseguia atravessar, e eu achei esse certificado, ver se dá para vocês verem, tá todo rasgadinho, não sei se vai dar para ver a data, 11 de março de 1989. Eu achei... Uau. E isso é o lugar eu acho que não vai dar, que é de Jurujuba a Icaraí. Pô, delícia, hein? Isso. E 1989, nesse mês, eu achei até que eu já tivesse 9 anos. Mas eu só tinha 8 anos e fiz essa travessia de 3.000 metros, né? De Jurujuba a Icaraí. Uau. Né? E eu acho que talvez por essa paixão da minha mãe muito forte, né, com o mar, e ela tinha Juscelino e... Olha aí, meu cuidado. É porque... Desculpa. Ela tinha Juscelino e Carlinhos, assim, confiava muito neles, e me levou, e eu fiz essa travessia de 3.000 metros aí, primeira, né? Eu lembro que nesse período foram mais 5 travessias nesse percurso, né? E sendo uma ou duas lá em Cambuinhas a Itaipu, que a gente passava por fora do canal, e chegava também nessa mesma distância. E aí eu treinava muito, né? Desde pequenininha. Eu acho que assim, você me perguntou sobre o aspecto lúdico, né? Eu acho que a natação, para mim, ela nunca deixou de ser lúdica. Nunca. Porque eu acho que assim, se você pegar a especificidade da palavra, né, o sentido da palavra, é você fazer algo se divertindo. E ela, para mim, ela sempre foi diversão. Eu nunca tive, assim, nunca me senti obrigada a fazer a natação. Talvez por isso ela tenha se tornado a minha profissão, né? Eu tenho escolhido ela como profissão. Então, isso para mim é importante, né, eu ressaltar isso. Eu fiquei até pensando, refletindo sobre que momento virou a chave, ficou mais sério. A gente pode até citar, que é uma coisa até da recriação, né? Sempre foi uma brincadeira séria, né? Nesse sentido, assim, que eu encaro a natação. Esse é o significado dela para mim, né? Por isso eu me dedico tanto, eu nado lá, posso ficar horas e horas na piscina, que isso é gratificante para mim, é divertido, traz esse prazer, né? Não sei se eu respondi tudo, se eu me perdi aí, mas... Não, acho que respondeu sim. O bacana é que assim, né? Como que para cada um vai funcionar de um jeito diferente, né? Enquanto professor, né, com o olhar de professor, a gente pode buscar de várias formas para que essa ludicidade, essa leveza, essa significância, vamos dizer assim, não sei nem se eu posso dizer essa palavra, ela aconteça nos alunos em vários momentos. E a partir do momento quando aquilo tem tanta relevância que qualquer coisa que você faça tem alegria, tem leveza, tem a ludicidade, como a frase... significativo, né? Significativo para mim. Exatamente.
Isso já, a gente até pode até usar uma frase feita e usada atualmente, né? Outro patamar, né? Olha, olha. Olha só, iniciativa leve, naquela época não tinha nem macarrão. Tinha macarrão, sim. Esse que está sendo representado pela Iniciativa Eleve é Ricardo, tá? Meu marido, só para você saber. Tá ok. 89. Ah, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, né? Com 8 anos, uma prova de 3 km, né? Para a gente, né, que tem mais ou menos a mesma idade, e as pessoas com as quais eu conversei, todas eram mais novas do que nós, né? Eles falavam da natação no início e tudo mais, mas eu queria que você fizesse só um apanhado, se você, quando já estava maior, né, adolescente ou jovem já, se você já percebia que a natação tinha mudado muito, né? Porque se a gente olha lá para trás um pouco, a natação tinha uma certa estrutura, que ao longo do tempo ela foi transformando. Por exemplo, hoje pode ser que seja muito difícil a gente encontrar uma criança de 8 anos que vai começar a sua primeira prova no mar com 3 km, né? Essa realidade talvez seja bem, bem difícil de encontrar, né? E você falou que fez várias provas assim no início. Como olhar de nadadora, você conseguiu em algum momento perceber, nossa, aquela natação que eu fiz quando eu era criança já não é mais a mesma quando eu estou aqui com X idade, ou não? Você não conseguiu enxergar isso? Não sei, eu sei que assim, naquela época, assim, década de 80 e 90, a natação aí em São Gonçalo era uma natação muito forte. Eu acredito que tivesse um incentivo grande não só dos clubes, mas de repente da prefeitura também, né? Porque nós tínhamos muita visibilidade aí, por isso que assim, da minha geração, eu tenho muitos amigos nadadores até hoje, né, que gostavam dessa prática, eram incentivados, motivados não só pelo município, né, mas pelos professores, né, que também gostavam muito e se dedicavam ao máximo, eram sérios e presentes nas nossas vidas. E eu acho que não sei se teve uma mudança assim muito grande, porque assim, atualmente eu não trabalho mais com criança, né? Não sei, eu tinha dois professores que gostavam muito da parte de mar. Então, eles incentivavam essa prática no mar. Apesar da gente não treinar no mar, a gente treinava em piscina, mas eles levavam de vez em quando para a gente ter essa experiência, essa riqueza, acrescentar na nossa vida uma experiência diferente, nadar num ambiente que não é controlado, que tem a adversidade, né, climática, correnteza, vento, enfim. Então, não sei se teve uma mudança muito grande ou não. Enfim, eu sei que na minha época eu era muito estimulada a essa prática, né? Tanto que eu nadava nesse período já 2 horas por dia, todos os dias. E como eu tinha uma família também, que era minha mãe, né, principalmente, eu lembro muito desse período dela muito, muito forte, né, comigo. Ela gostava muito, então ela me levava todo dia, que era uma coisa muito importante. Ela tinha essa noção, né, da importância do esporte na nossa vida, principalmente da natação, e ela estimulava muito também, junto com os professores. Então, eu acho que é por aí. Não sei. Tá. Não, o importante é justamente isso, saber a sua percepção. Estou jogando para você. Essa também não estava combinada, não. Olha só, atendendo aqui a pergunta dos nossos participantes, o Marcelo Fagundes, ele gostaria de perguntar o que ela acha, o que você acha das metodologias de ensino antigas, as que fizemos parte na prática enquanto crianças, haja vista que seria um pouco mecanizada. E aí ele continua a pergunta: essa forma mecanizada faria diferença nos praticantes enquanto escolha de seguir a linha das competições? Deu para pegar?
Não sei o que ele fala em relação a ser mecanizada, no sentido de ser repetitiva, no sentido da gente, né? Eu acho que não sei o que ele quer dizer com a relação de mecanizada, né? A minha experiência é uma experiência muito rica. Eu tive um leque de opções muito grande, né, na minha infância, o que me possibilitou uma autoconfiança, né, uma relação com o meu corpo, um trabalho global assim de conhecimento corporal para para ter muitas experiências benéficas dentro desse meio líquido. Então, eu nado na piscina, eu nado no mar, e eu desde criança já, né? Coisas que, às vezes, em alguns momentos, durante a minha parte profissional, eu, às vezes, não poderia fazer, né? Enfim, mas eu acho que a minha experiência, eu não sei se esse lado mecanizado é esse que ele quer falar, né? Em relação à competição, né, que ele falou, não sei se ele quer Isso. falar, não sei se ele quer dizer também em relação ao lado benéfico ou negativo da competição. A minha experiência como. Fala, Glaucio. Você quer falar? Ele falou. Então, a minha Pode completar. experiência com a competição, ela sempre foi muito positiva. Não pelo fato de eu tô sempre na frente, ganhando medalha. Não é isso. Não é a questão de ganhar medalha, ganhar troféu. A questão da competição, ela foi colocada para mim de uma forma leve e não com cobrança. Por isso que eu acho que até hoje em dia eu posso dizer que era uma brincadeira séria, porque eu me divertia competindo. E eu acho que isso vem muitas vezes dos professores que me deram aula. Porque quando o seu aluno perde, o que você fala para ele, né? Como você age aí nesse sentido dele não perder a motivação? Porque a vida não é feita só de vitórias, né? Você perde muito, às vezes você perde mais do que você ganha. E como você lida com isso, com essas frustrações, e que não te impeçam de seguir adiante, de seguir fazendo o que você gosta? Eu acho que meus professores na época foram essenciais nesse sentido, né? De continuar me motivando a seguir, a fazer o que eu gosto, os meus sonhos, enfim, eu trago isso para minha vida hoje, né? Não sei se eu Isso respondi, Marcelo. acho que se não respondeu, chegou muito próximo. Acho que eu tô super satisfeito com a sua resposta. Você falou que, né, que muito cedo já começou a ir para o mar. E o mar ele foi continuando em eventos na sua vida, né? Então eu quero saber. Tá ouvindo aí um sonzinho diferente, né? É a Bia? Eu estava querendo saber de você. Você teve mais eventos, dá para ter uma ideia? Teve mais eventos de piscina ou mais eventos de mar que você teve envolvida? Ou se em alguns momentos você teve mais um do que o outro? A maior parte da minha vida foi competindo em piscina, né? Eu tive esses eventos quando criança. Eu digo quando criança, na infância, até meus 11 anos, eu tive travessia no mar. E, se eu não me engano, no máximo foram 7 ou 8. E eu parei de competir no mar. Só fiquei competindo em piscina. E depois eu voltei para o mar agora com 35 anos, né? Então eu tive um espaçamento grande da minha adolescência, né? Até na faculdade, enfim, vou até comentar um pouquinho sobre isso, até chegar aos 35 e retornar. Na minha adolescência, quando eu estava tentando vestibular, né? E queria fazer uma faculdade, decidi que eu ia fazer educação física por conta da natação. O meu professor na época, o Alex, que dava aula no Mauá, ele me ofereceu uma bolsa para fazer a faculdade na Universo, né? E competir pela faculdade. Aí você até pode pensar assim, aí você virou a chave, ficou uma coisa mais séria. Continuava, assim, a minha obrigação de manter a minha bolsa, né? Porque eu tinha que trazer resultados, mas era uma coisa que eu não me sentia muito assim. Eu tinha obrigação? Tinha. Mas era prazeroso aquele momento de eu treinar, de eu estar ali com os meus amigos, me superando a cada treino.
E, enfim, e aí eu fui para a faculdade, continuei competindo, né? Aí comecei a aumentar, porque na minha adolescência e infância, as competições eram muito voltadas para as provas de velocidade, que era 50 e 100, 50 e 100, revezamento também. E aí na faculdade eu comecei a ter a experiência de fazer provas mais longas, que eu fiz prova de 1.500, prova de 800, né? Continuando com os revezamentos, mas eu comecei a ter umas provas mais longas, talvez por eu ter ficado mais velha, né? Sei lá, senti uma necessidade a velocidade não dava mais para mim, eu não conseguia acompanhar. Até porque na faculdade você não tem idade, né? Eu competia com pessoas mais novas. Enfim. E aí eu comecei a ter essa questão das provas mais longas, mas era piscina, só piscina. Eu fiquei praticamente, eu posso te dizer que eu fiquei praticamente sei lá, dos 11 anos até os 35 para voltar para o mar. Quase 25 anos sem competir no mar, né? Isso aí. Então, chegou a hora daquele pai bola rapidinho, já que sua vivência na piscina foi bem maior em experiências, né, do que no mar. Deixa eu só falar uma coisinha aqui que eu preciso falar. Agradecer muito a Priscila, eu acho que ela está acompanhando a gente aí. Ela que me fez ter essa vontade, né, junto comigo, para voltar para o mar, com meus 35 anos. Inclusive, nós fizemos Ela tem uma tatuagem, eu imitei aqui, relacionada ao mar, à natação. E gratidão, Priscila, por ter me feito voltar para o mar. Ok? É isso. Bola, grande estimuladora, né? Então, isso aí. Muito bom, muito bom. Para a gente fechar a parte da piscina um pouco e depois se dedicar mais ao mar e observando tudo que o esporte foi te trazendo, né? Uhum. Mais competiu, tem ideia? Oi, desculpa, não ouvi. Não ouvi. Agora é rapidinha, não pode pensar muito, tá? Piscina que mais competiu. Mauá. Piscina que mais gosta de competir. Botafogo, né? Mas ela agora tá vazia. Infelizmente, né? Prova que mais nadou. 50 costas e 50 crawl. Prova que menos nadou. 1.500. Prova que detesta. Tem alguma? Para você ver, né? 50 livre. Uau! Como as coisas mudam, né? Eu não gosto mais de prova de velocidade, eu gosto de prova de longa distância. Revezamento ou medley? Pode ser os dois misturados? Pode, você que manda. Revezamento em medley, acho bom. Emoção em nadar o medley? Nossa, essa aí é de tirar o fôlego. Eu experimentei, eu sei que está no bate-bola, né? Foi através de um professor que eu tive no Botafogo, que me incentivou a nadar, experimentar essa prova, por conta da qualidade, né, da técnica que eu tenho nos 4 estilos. Ele pediu para que eu experimentasse, e eu amei nadar, e se eu puder, né, vou nadar aí mais para frente ela novamente. Show de bola. Emoção do revezamento. Energia 1000, a flor da pele, tudo de bom. Agora você pode explicar um pouquinho mais, tá? Fala aí de um evento que você participou, de uma prova de revezamento que foi, aquela foi inesquecível. Então, eu tenho algumas, na verdade, né? Eu tenho a fase da adolescência, um revezamento, como eu falei, nós éramos 4 meninas que treinávamos os 4 estilos, cada uma na sua especificidade, por coincidência, enfim, participamos de muitas boas provas de revezamento. Eu puxo também, lembro, na faculdade,
né? Eu, como professora e atleta ao mesmo tempo, porque eu tive essa experiência, né, que foi muito enriquecedora para mim. O que eu aprendi na faculdade eu consegui aplicar, porque eu trabalhava com treinamento, e aí éramos 4 meninas novamente, não as mesmas, mas mais Uhum. 4, e eu tive que abrir mão. Eu nadava costas, né? Então eu abri mão em prol do nosso revezamento e passei a nadar o crawl, porque eu tinha outra, né, aluna e amiga que nadava melhor o costas. E aí a gente completava assim vários revezamentos muito legais. Ganhamos inclusive os primeiros troféus com o nosso revezamento. E Uhum. agora mais velha, tive um revezamento também muito bom eu já nadando pelo Botafogo, com uma Uhum. inspiração para mim, que é a Juvita, que é uma senhora de acho que 60 e poucos anos, mais um outro senhor que não tem uma perna, e um outro rapaz. Então, nós 4 fechamos um revezamento master e detonamos também. Foi muito emocionante participar desse revezamento com eles. A gente nadou na piscina da UFRJ. Foi bem legal. Acho que eu destaco esses 3. Muito bom, muito bom. Você mencionou, né, que você teve a oportunidade da bolsa Sim, durante o período de faculdade, né? Então, isso já é uma senhora aquisição pelo esporte, né? O quanto que o esporte foi decisivo numa fase que talvez pudesse ser complicada sem a bolsa. sim. Então, o que que você conseguiu observar, o que que veio também nessa fase de competir durante a faculdade e o que ela foi ainda reverberando pós-faculdade? Teve alguma coisa que se prolongou pós-faculdade por conta dessas vivências e dessas experiências que também acredito terem sido únicas? Acho que tudo, né, Gláucio? A minha vida, ela é costurada, né, com a natação. Então, assim, por eu ter feito uma natação forte, ter sido motivada, incentivada desde a minha infância, na adolescência, o professor viu, meu professor, o Alex, na época, viu uma oportunidade de ganhar uma atleta, né, e representar a faculdade, ganhei essa bolsa, nadei a faculdade inteira, e aí o Mauá veio mais uma vez me Uhum. oferecendo um estágio através dessa eu estar fazendo a faculdade, estar trabalhando com natação, ser atleta de natação ainda, né? Porque eu estava tudo junto ali. E, Uhum. e aí eu fui professora, né? Com assim, o estágio remunerado, então isso me ajudava a manter a minha bolsa, a manter os estudos, a manter tudo. E depois Uhum. disso, ainda veio o trabalho mesmo, né? Quando eu acabei a faculdade, o clube me contratou como professora mesmo da equipe. Então, quer dizer, uma coisa foi puxando a outra, como se fosse sei lá, uma bola de neve, uma corrente do bem, que você vai sendo impulsionado com a natação. E eu só agradeço, a natação é tudo para mim, né? Meu marido veio da natação ainda, quer Deixa dizer, essa parte aí, ou até para poder pontuar para todo mundo, né? Nessa live com a professora Fran, hoje com a atleta Fran, não dava para comportar numa live só. Então hoje ela está aqui compartilhando as suas vivências enquanto nadadora. Mas vai ter uma próxima, em breve, a gente comunica a todos, que vai ter o outro olhar, né? O outro lado, como que a professora enxergou essa caminhada também, né? é, E posso só fala. acrescentar uma coisinha, só assim, até por curiosidade, né? Eu, quando comecei a nadar no Mauá, a minha professora, minha primeira professora, que me ensinou minhas primeiras braçadas, a Nádia, ela me ensinou tudo, né? O início de tudo. E eu, quando me tornei professora, dei aula para a filha dela. Também teve uma troca, né? O que o esporte pode nos proporcionar, né? Nesse sentido. Que é a Olha só, Nayana. Nayana e o isso Lucas, daí. né? Dei aula para os dois. Incrível isso, né? Incrível. Olha só, a Thalita Batista falou, Sim! foi minha professora, que honra.
teve inesquecíveis treinos e puxões de orelha da tia Fran. Eu posso rir a beça, mas na hora de puxar a orelha, fico serinha. Isso. Fala então agora, Fran, sobre esse retorno no mar. A gente já passou da primeira metade aí da... Primeira metade não, passamos da metade do nosso bate-papo. Fala um pouco dessa ida para o mar, esse retorno depois de longos anos. Como você falou aí, a Pri, né, que te trouxe Sim. de volta. Fala um pouco como foram esses anos, como foi esse retorno e quantas coisas você pôde viver aí. Não dá para falar tudo, mas o que dá para resumir e contar aí para gente? Ok. Então, como eu disse, né, a natação, ela veio para mim muito por conta da minha mãe, né? Não sei se as pessoas todas que estão aí sabem, mas minha mãe faleceu no ano seguinte eu terminar a faculdade, né, que foi em 2005, e ela era uma grande apaixonada pelo mar, né, e vivia na praia, e me levava minha irmã, e ela não sabia nadar, nada, e eu lembro que ela ia até onde dava pé para ela e seguia mais um pouquinho no cachorrinho e voltava. Eu lembro da gente frequentando muito a Praia de Charitas e Itaipu, que são mares bem calminhos, né? E essa experiência, essa visualização é bem forte em mim, né? Essa imagem. E aí a gente meio, assim, eu segui minha vida, né? Um desafio aí que o esporte eu acho que me ajudou muito também a enfrentar. E aí, Uhum. quando, nos meus 35 anos, né, eu já morava aqui no Rio um ano antes, numa festa de um amigo, eu encontrei a Priscila, eu só não lembro se eu conheci ela nesse dia ou não, a gente trocando ideia, conversando sobre essa questão de gostar de natação e tal, e ela nadava em Irajá, e ela falou, vamos, Fran. E a gente ali naquela troca de conversa, no bate-papo, vamos voltar. Aí nós resolvemos voltar e nos inscrevemos no Rei e Rainha do Mar. Aí a gente resolveu fazer uma prova em conjunto, que é o Classic, de 2 quilômetros. E aí Uhum. voltamos, no final de dezembro. A experiência foi tão boa, estava aquele dia lindo, sol maravilhoso, a nossa energia, foi tudo muito bom. E aí a gente voltou, né? E eu falei com ela que ela já tinha essa tatuagem, eu falei para ela, ó, eu vou fazer essa tatuagem também. E aí no ano seguinte eu fiz, inclusive. E aí eu mergulhei de cabeça, né, nessa parte de mar. Lá nessa competição, eu reencontrei um ex-aluno e amigo meu, que é o Chan, daí de São Gonçalo. Aí, Sim. na ponte, ele me apresentou ao Carlão, que é um Uhum. aluno do SESI, né, inclusive. Conheci o Carlão naquele dia, gente boa, animada, divertida. Ele me disse que tinha uma equipe que fazia treino no recreio, que na época se chamava Aquarrio, e a Freak Swims, que se eu quisesse, o pessoal era legal e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos. Nessa época eu já estava treinando, né? Assim que eu me mudei para cá, eu já procurei logo uma piscina e treinava no Botafogo. E aí, nessa competição, foi a minha grande oportunidade de voltar a competir no mar. E aí, em 2016, eu comecei a fazer parte dessa equipe. Muitos amigos meus vieram, né? Muita amizade, muita gente boa, né? Veio daí. E aí, eu trouxe até aqui a minha primeira medalhinha, que é essa aqui de 2015, que aí fez eu Uou. voltar. E aí eu vim nessa vida e cada vez que eu nadava eu queria mais. Vamos explorar outros mares e nada no Rio, nada na região dos lagos. Vamos nadar em São Paulo, vamos nadar na Bahia e vamos. Em 2017 foi meu boom de competições. Quase todo final de semana eu estava no mar, caindo no mar, virou como se fosse um vício. Eu não gosto de usar a palavra vício, né? Porque parece que é dependente, né? Mas assim, virou um prazer muito grande e uma coisa que me nutria, né? Eu tinha que estar no mar com a galera e tentar equilibrar os pratinhos, família, amigos, esporte, né? Trabalho. E conseguir aí nessa mistura tentar fazer isso tudo, então competi em vários lugares. Muitos amigos vieram para a minha vida através nesse período.
né? A Priscila eu acho que nem nada mais atualmente. Ela me apresentou também a Sandra, que é uma senhora de nem sei quantos anos, melhor nem falar, mas enfim, ela ficou muito minha amiga, e aí a gente se juntava, compartilhava hotel, pousada, pra gente nadar junto. E eu comecei a ficar nessa bola de neve aí de competição de mar. E aí veio a vontade de fazeressazinha aqui, que eu tô até com a camisa, que é a nossa prova olímpica, né? A Sim. maratona aquática. Será que eu Aham. consigo? Será que eu não consigo? E aí eu lembro que eu conversei com... Porque às vezes a gente mesmo, a gente tem esse trabalho forte de autoconfiança, de Uhum. segurança, mas vem muito das pessoas de fora, né? Eu lembro que eu conversei Sim. muito com o Ricardo, conversei com o Sidney e com o Renê, que atualmente eles fazem parte da equipe Sidney Pereira Team. E ele falando, não, Fran, claro que você consegue, claro que consegue. Lembro que eu também troquei uma ideia com o Daniel, né, nosso amigo aí, e ele falou, claro, consegue e tal. E eu embarquei nessa e fui. Então esse foi Uhum. o maior desafio, né, que eu tive, que foi em 2018. E como foi a prova de 10 km? Difícil, muito difícil. Porque eu acho que, assim, entrando nessa questão de treinamento, eu não tinha muito treino da piscina, ou eu não tinha muito treino de mar, eu treinava mais em piscina, e aí eu não Uhum. tinha muito essa questão de treinar a entrada no mar, prestar atenção em todas as adversidades que podem acontecer. Só que eu tinha um lastro grande, assim, desde novinha, né, competindo, tinha uma memória motora muito forte. E eu Uhum. resolvi encarar, né? E eu não podia treinar com eles porque eles treinavam no recreio, né? E para mim fica muito distante. Aí de vez em quando, um sábado, quando dava, eu caía com uma equipe aqui na Praia Vermelha, às vezes em Copacabana. Mas enfim, a gente ia tentando, né, permear aí. Então assim, o mar estava muito agitado, muito duro assim para entrar. Eu lembro que um amigo meu dessa equipe, o Valmir, me gritou assim muito forte, né? Conta, conta a sequência, que viu uma sequência de ondas, e isso quando você treina no mar, você aprende a contar essa sequência, né? Por isso é importante você ter o treino específico lá. E ele gritava isso Uhum. do meu lado, e eu nervosa, que as ondas estavam altas. E ele, quando ele contou lá a terceira, depois da terceira, aí eu lembro que eu estava perto dele, né? Ele me segurando, ele, vem, Fran, vem, Fran. Aí ele me deu a mão e falou, vai ser agora, vai. E eu fui. Fui sem olhar para trás, estava uma correnteza forte também, porque a gente saía ali do Leme, tinha que atravessar tudo até o posto 6, aí lá saía, fazia hidratação, retornava para o mar, aí dá mais 3 voltas para conseguir completar. Consegui completar, né? Isso aqui foi um baita desafio e eu acho que, assim, eu até fico emocionada porque, assim, eu me propus a isso, as pessoas acreditaram em mim, tenho gratidão a todo mundo que me deu força, né, nesse período, e fui, acreditei e fui. Acho que é uma experiência única, assim, que todo mundo deveria experimentar. Com certeza, muito bom. Nossa, ai, ai. Tô cansado com os 10 km. Mas você falou que 2017 foi um ano que você mais nadou, né? Mais competiu no mar. Você Sim. tem ideia de provas que você fez nesse ano, não? Não, nesse ano não. Eu tenho ideia, assim, eu estava até contando, né? Porque quando você me convidou, eu falei, será quantas provas eu tenho de mar, né? Aí fui contando dos 35 anos, né? Que agora eu tenho 40, desses 5 anos. Não posso contar com esse, porque esse eu nem consegui ainda dar uma abraçadinha. Mas, assim, dos Uhum. 4 anos, né? De 2005 até 2005, de 2015 até 2018, são 45 provas no mar. E esses Uhum. 10K foi a minha 40ª prova.
Uau! É, Número... tem umas marcas, né, Legal isso. fortes. Então vamos fazer o pai bola agora com o mar também, rapidinho, né? Vamos lá, Pode ser? vamos lá. Pior prova. Qual foi a sua pior prova no mar? Então, a pior prova foi a prova que eu não fiz. Eu tive uma prova que eu não fiz, mas por Uhum. entender que, que aquele dia o mar não estava para peixe, nem para ninguém. Uhum. Que foi a prova, uma prova chamada Mister Cat, que geralmente é onde acontecem os jogos de verão, que é na Praia do Sim. PP, que é uma praia muito voltada para surfista. Então, foi a única prova Uhum. que eu desisti, que o mar estava muito alto mesmo. Mas você chegou a entrar nesse dia? Tentei entrar durante 15 minutos. E aí você Nossa. vem perceber, né, o seu limite. Ali eu Uhum. percebi que não era para eu entrar, era a vez do mar me vencer e tá tudo certo. Bola para E, fi- frente. Oi? e aí até para abordar, né? Você acabou de contar a sua experiência que você nadou 10 km. Até para a gente construir significados para as pessoas. Nesse dia, nessa prova que não deu para tocar, você, assim que você tomou a decisão, não vou mais, você estava decidida, tranquila, ou ali naquela hora você ficou ainda um pouco mal por não poder, não conseguir? Não, não fiquei mal não, Glaucio. Acho que até pela forma que eu encaro a natação, eu Uhum, decidi consciente, porque eu acho que isso é o mais importante quando a gente trabalha, ou quando a gente trabalha não, mas assim, participa de competições em que as adversidades, né, a questão climática pode influenciar. Então, tem dia uhum, que não adianta você insistir. Eu tentei durante 15 minutos, eu entrava, furava algumas ondas, mas as ondas me jogavam para fora. Eu entrava novamente, quando eu estava chegando, vinha uma outra onda, porque ali são várias arrebentações, né? E eu não treino no certo. mar, enfim. E aí eu falei, Uhum, não, hoje não é para mim, não dá, porque eu comecei a não me divertir, né? Eu fiquei uhum, muito tensa, porque eu não conseguia e tal, aquela coisa toda. Eu falei, não, então não dá, tem que sair, eu sei, tem que saber esse momento, né? Esse limite aí, de não insistir. certo. Qual praia que você competiu mais? Mas Copacabana. Qual praia que você mais gostou de competir? Copacabana? Cabana. Quantas provas fora do Rio de Janeiro do senador? Tem ideia? Fora do Rio, que você diz aqui, né? Contando região dos lagos, Não, fora do estado, que você fora de mencionou aí, São Paulo e Bahia. Qual foi a pergunta? Bahia, Desculpa. perdão. Fora do estado do Rio, você nadou São Paulo e Bahia? São Paulo e Bahia. Isso. Ah, né? Isso, tudo mar. E a prova, qual foi a metragem que você mais nadou no mar? Foi essa, né? Os 10 quilômetros. Os Não, 10 não, quilômetros. não, perdão, desculpa, melhorando. Qual a metragem que você mais vezes competiu no Ah, mar? tá. Eu acho que os 3 km. Uhum, 3 entendi. E km. qual que você mais? Oi? Qual que você gosta mais? Tem uma prova que é muito boa, que é a metade, os 5K. É uma prova muito boa de se nadar. Chega um Uhum, período que você está naquele contato com a água, você conseguiu desenvolver bem o seu nado e o nado flui, assim, pelo menos para mim, né? Ele flui. Eu acho que os 5K é uma boa prova para nadar. tá? Então a gente tem uma singularidade aí curiosa. Prova curta, tanto para piscina quanto para mar, não é muito a sua. Confere? Confere. Não sou mais da velocidade, gosto da resistência. Perdi. Chamar para uma prova curta no futuro. Ó, o nosso tempo está se caminhando para a parte final. Eu não sei precisar exatamente
por conta daqueles probleminhas técnicos que tivemos, precisar exatamente quando que a gente começou. Vamos tentar aí fechar, né, ou se aproximar do final com o seu olhar, essa questão da natureza, o corpo, o ambiente e a sua mensagem final que você já queira deixar aí para as pessoas que estão acompanhando a nossa live, e já agradecendo a todo mundo que esteve ou está aqui. E por acaso o Instagram cortar a gente e a gente não conseguir concluir, a gente volta. Mas, dentro do planejado, vamos tentar cumprir aqui o tempo. Beleza? Beleza. Então, eu como grande amante da natação, do mar, sabendo que ele ocupa aí mais de 70% do nosso planeta e que produz a maior parte do oxigênio, né, para a nossa respiração, e que é um santuário natural, eu acho que é um dever, né, uma obrigação minha, falar sobre essa questão de nós, enquanto atletas, ter uma responsabilidade socioambiental, né? E aí, eu queria deixar para vocês, assim, uma indicação, não sei se o Glaucio já viu também, e até para quem está assistindo, 3 documentários importantes, né, que nos sensibilizam e nos traz essa educação e esse olhar mais profundo para essa questão dos nossos mares, rios e oceanos. Tudo bem? Posso indicar? 3? Então, um que eu gostaria muito de indicar é o Escola d'Água. Acho que os 3 estão no Netflix, que é a Escola d'Água, que é a história de alguns jovens estudantes que vivem no entorno de 6 rios, dos 6 rios maiores assim, do mundo. E aí eles falam sobre essa importância do programa socioambiental na vida deles e como modificou. Então, tem os jovens daqui do Amazonas, tem os jovens que moram perto do Rio Nilo, do Ganges, enfim, são 6 rios. Eu acho importante vocês assistirem esse. O segundo que eu gostaria de indicar é a Missão Blue, que é sobre a campanha de uma conceituada oceanógrafa, que eu esqueci o nome, é Sylvia Earle, acho que é esse o nome dela, que ela fala sobre esse nosso impacto direto na questão do mar, né? Que a gente usa, que a gente consome, como a gente está impactando, né, no mar, principalmente em relação à pesca desenfreada, aí, pesca industrial, abusiva, e os dejetos que a gente, né, tóxicos que a gente lança no mar. Então, é muito bom esse documentário também. E o terceiro é Oceano de Plástico, que é sobre o nosso impacto, né, o impacto da humanidade, direto ou indiretamente, nesse consumo e descarte excessivo de plástico. Então, a meta é que a gente consiga reduzir o consumo, se não conseguir reduzir, pelo menos reutilize, mas não descarte. E aí, fechando essas 3 coisinhas que eu acho que é muito importante, a gente tem que falar, né, sobre isso, e ser um grande... E 30 segundos. É lembrar os 6 R's. Reutilizar, reciclar, reconstruir, repensar, respeitar toda e qualquer forma de vida. Ok? O outro eu esqueci. Beijo. Muito obrigado. Foi top. Ok, agradeço. Beijo grande no coração.